Bora lá, galerinha! O iceberg dos filmes cancelados do canal do The Horse, gente. Eu já trouxe alguns vídeos do The Horse aqui no canal no passado, mas particularmente esse sempre foi o vídeo que eu tive mais empolgação para assistir dele. Só não tinha conseguido trazer até hoje, muito por causa do tamanho dele, né? Então tinha que ser um dia que eu tivesse mais tempo. Não que eu seja muito, porque acho que vou ter que gravar uns vídeos meio na correria, porque eu tô fazendo bastante live também. Mas enfim, não tem problema, a gente grava aqui pra vocês e tô bastante animado pra assistir. Tô, na verdade, muito animado, como eu falei pra vocês, era o vídeo dele que eu tava mais hypado pra ver. Que é uma temática que eu gosto bastante, que eu gosto desse iceberg de filmes, eu acho que tem pouco no YouTube, até a galera recomenda de eu fazer um dia um. Talvez eu faça, mas de fato é que eu tô animado pra falar sobre esse tema. Enfim, deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição. Passe lá, deixa o like, se inscrevam, se possível, considere estar lembrando do canal que vai estar me ajudando demais. Lembrando, o link do nosso servidor Discord, do meu canal 2, estão aí na descrição também. Entrem lá que tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? E vambora pra esse vídeo sem muitas delongas que eu tô bastante empolgado, tá bom? Bora! Depois de eu ter aproveitado minhas férias em Ó, Acapulco e retornado nice. com uma bela de uma gripezinha, eu tomei o tônico do Bro. Pica-Pau e agora já estou 100% para a produção de mais vídeos. E então, Ok. desta vez, eu decidi trazer o iceberg dos filmes cancelados, pois ele tinha ficado em segundo lugar na votação. E analisando Maneiro. os icebergs desse tema, eu percebi que tem muitos icebergs, mas muitos mesmos, que dá até mesmo para eu fazer uma parte 2, caso vocês gostem desse Legal, vídeo. eu acho que já tem uma parte 2 Então ali eu mesmo. selecionei alguns deles canal para dele. trazer para o Não vídeo tenho de hoje. certeza. Alguns que teriam conceitos bastante Maravilhoso. interessantes e outros seriam até que Eita. bem engraçados se fossem lançados. Então logo de início eu já vou Ok. agradecendo O aos Michael membros Jackson de Professor que Xavier. financiam esse canal, ao Felife, um cara humilde e ao Solid Snake. Um Nice. forte abraço, meus nobres. Então, sem muita enrolação, vamos para o iceberg. Bora. Let's go. Caramba, que Eu tenho interessante, hein? certeza que Fica- todos aqui, ou pelo menos boa parte de vocês, curtem o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Quem não viu aí nunca teve infância, Ele né, foi cara? o herói que marcou a infância e adolescência de muita gente nos anos 2000. E mesmo que o terceiro filme da trilogia não seja tão bom quanto os dois primeiros, Ah, mas todo mundo, eu adorava quando era. Na verdade, eu acho que era o que eu mais gostava, porque eu adorava o Homem-Aranha Preto, cara. Nossa, eu achava muito massa. é inegável que essa é a trilogia que os fãs mais amam Eu não tô falando do Venom, tá? Antes que me chamam de poser, eu tô falando da roupa preta do do Homem-Aranha. Cabeça mesmo. de Teia. O terceiro Achava filme muito da irado. franquia decepcionou tanto os fãs quanto o próprio Sam Raimi, o diretor da trilogia. Isso por conta que o roteiro original do Homem-Aranha 3 foi alterado diversas vezes pelos executivos da Caramba, Sony. que Por conta zoado, do cara. sucesso dos dois primeiros filmes, o estúdio pressionou Sam Raimi a incluir o Venom na franquia, que na época era um vilão muito popular entre os fãs do Homem-Aranha. Interessante, né? Porque realmente o Venom parece um personagem meio deslocado, né? O vilão do filme era pra ser o Homem de Areia, né? Mesmo sem ser a escolha original de vilão do diretor Sam Raimi, pois inicialmente o foco da trama seria entre apenas o Homem-Areia e o Abutre. Com tantas Abutre, caramba. interferências e mudanças forçadas no roteiro e na Isso é produção, curioso, né? Porque muda completamente o filme, né? Que sem o Venom você não tem todo o lance aí da. Esqueci o nome do parasita ali, aquele o negócio. filme aquela até que geleia acabou preta indo lá. bem nas bilheterias, só Pô, foi bem pra caramba. por conta dos sucessos dos dois filmes anteriores. Agora, nas críticas, bom, é melhor nem falar, né? E como uma forma de se redimir, Sam Raimi queria fazer o Homem-Aranha 4 o melhor filme já feito por ele. Uou! O vilão principal seria o Abutre, e Ah, mais uma mas- crise no relacionamento entre Já não sei aí se seria tão bom. Acho o Abutre um vilão pouco carismático. Parece que eu gosto lá do Homem-Aranha, do. Ah, do moleque lá, cara. O mais recente lá, o de Volta ao Lar. Eu, sei lá, acho um vilão meio sem graça. Né? Peter e Mary Jane. E durante a trama seria apresentada a personagem Felicia Hardy, a Gata Negra, que seria Oh, interpretada que por irado! Anne Hathaway, que É, seria maneiro pra caramba. coincidentemente, anos depois, em 2012, Ah! interpretou a Mulher Caramba. Gato no filme do Batman, Nossa, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. E que aqui em Homem-Aranha 4, ela teria um Eu falei pra vocês que eu não sou o maior fã desses filmes do Batman.
sei lá, eu até gosto, mas não sou o maior fã. Também esses filmes do Batman, né? O único que é realmente muito top é o 2, na minha visão, né? O do Coringa. Mas, enfim, eu falei disso no vídeo da Odisseia lá. Envolvimento romântico com Peter. E além de termos storyboards do Homem-Aranha prendendo um vilão mistério, que seria interpretado por Bruce Campbell, que roubou as cenas nos 3 filmes anteriores. E aqui nesse quarto filme ele teria uma grande relevância como vilão. E além do quarto filme que Sam Raimi queria fazer o melhor para os fãs, Sam Raimi queria preparar terreno para o vilão Lagarto em um possível 5º filme. Caramba. Isso porque também Dr. Connor já apareceu no 2º e no 3º filme. Mas no entanto, devido à pressão do estúdio para lançar o filme em um prazo extremamente apertado, além de exigirem a tecnologia 3D na época, que estava ficando bastante popular. Tava muito no hype, né? Foi o auge do 3D, né? Que é uma parada que eu acho que raramente você vê no cinema hoje em dia, né? Eu mesmo não sei qual foi o último filme que eu vi 3D e nem tenho vontade. Eu acho que o 3D mas que só Sam Raimi atrapalha. não estava familiarizado com ela. Além dos atores Tobey Maguire e Kirsten Dunst, queriam um aumento salarial considerável no filme. E com todos esses problemas, Sam Raimi desistiu de continuar o projeto. Então a Sony, sem muitas opções, optou por rebootar a franquia e acabou escolhendo Andrew Garfield para ser o novo Homem-Aranha. Mas agora, com a introdução do multiverso de Homem-Aranha Sem Volta para Casa e o retorno de Sam Raimi na direção de Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, existe uma fagulha de esperança entre os fãs Possível, de que né? um possível 4º filme do Tobey Maguire Possível, né? Já tá muito. O Tom Holland já tá muito velho, né, cara? E os caras não vão mais investir. ainda possa se tornar realidade algum Uma pena, dia. né? Já passou, infelizmente. Nossa, esse daí tava planejado com certeza mesmo, né, cara? Ainda falando no Cabeça de Teia, com o grande sucesso do reboot da franquia, estrelado por Andrew Garfield. Além de um 3º filme planejado, também estava em desenvolvimento um spin-off do Sexteto Sinistro, que Rapaziada, apareceu no final do filme The Amazing Spider-Man 2. desculpa fazer isso no meio do vídeo, mas E espere nessa eu cena só podemos ligar o ventilador. Tô com calor, cara, peraí. Nice. Vou fazer rápido, eu não preciso cortar. ver diversos protótipos de equipamentos usados nos vilões clássicos do Homem-Aranha. Além desse filme possuir algumas cenas deletadas bastante bem melhor. interessantes. E uma dessas cenas Então deletadas Sexteto podemos Sinistro, ver né? É uma verdade. gosma preta contida em uma cela. É o que é mesmo, uma tem até isso, né, clara cara? referência ao Interessante. simbionte Venom. Mas ela foi removida da versão final, pois a Sony pretendia fazer um filme solo do personagem. Já outra cena mostraria a cabeça de Norman Osborn, criogenizada, sugerindo que deixaria planos futuros para o vilão. Além de 4 cenas com a introdução da Mary Jane no filme, mas acabaram sendo descartadas na versão final, já Pô, que os seria produtores maneiro, né? acharam que não fazia sentido apresentar uma personagem tão importante em meio a uma trama tão concentrada na perda da Gwen. E a sequência do espetacular Homem-Aranha 3 estava prevista para 2016, que seria o mesmo ano de lançamento do Capitão América Guerra Civil. Que já teve o Homem-Aranha na... Porém, o filme foi cancelado devido à péssima recepção do 2º filme, somando o fato de que o roteiro do 3º filme parecia inchado demais, com muitas tramas sendo exploradas ao o Sexteto Sinistro é muito maneiro, mas é muitos vilões pra você trabalhar em um único filme, mesmo né? tempo e pouca profundidade em certos personagens. Praticamente a mesma coisa que foi feito no espetacular Homem-Aranha 2. Além de que veríamos o Peter lidar com o luto de perder a Gwen Stacy. E seria justamente nesse momento bastante vulnerável de Peter que o simbionte apareceria, que Pô, a ideia até que era interessante, realmente, né? intensificaria muito mais os sentimentos ruins e o seu comportamento Uma versão bem agressivo, dark dele, além mas seria o simbionte no 3º filme de novo, de né? lidar com um novo interesse romântico, a Mary Jane. Ah, E tirando o seria legal. fato do Meio que ela tirasse ele desse abismo no final do filme, ou algo assim, né? Tipo, o cara se apaixona por ela e assim consegue superar o luto e tudo mais, né? Seria legal, cara, a ideia do filme com o Venom como vilão. Mas eu acho que se fosse fazer isso, vocês deveriam colocar só o Venom como vilão, né, cara? Não ficar com muita loucurada. simbionte e a Mary Jane Ou talvez se colocar um segundo vilão mais fraco ali só, mas aí ficaria muito parecido com o terceiro do Tobey Maguire, né? Porque também se você for colocar o simbionte no... ele pra ele ficar no Peter por um tempo, você quer dizer que teria um tempo do filme que você não teria um vilão, né? Porque ele ainda não estaria no corpo lá do cara que é o Venom, né?
Então você precisa de alguém pra ficar, né, pro Peter enfrentar sendo o Venom. Em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, eles manteram o fato de que Peter realmente ficou violento após a morte da Gwen. Eu nunca vou conseguir me perdoar por isso. Em algum momento eu parei de segurar a força. Fiquei raivoso. Fiquei amargo. E eu não quero que você acabe que nem eu. Mas como se já não bastasse, haveria a ideia de que Peter tentaria ressuscitar a Gwen e outros personagens, Aí é loucura, usando já, um né? soro experimental da Oscorp. E como se esse roteiro já não fosse o suficiente, haviam rumores de que a Gwen poderia voltar à vida corrompida pelo simbionte, ou seja, ela seria o carnificina. Aí já é viagem, aí já é loucura demais, né? Já foi muito longe, tá vendo? Esse é o problema, os caras se perdem, né, cara? O que Pô. seria uma grande bagunça. Aí E com é todos loucura esses já. problemas, a ideia de um terceiro filme muito foi boa, sim. engavetada. Porém, como já havia comentado anteriormente, o sucesso de Sem Volta pra Casa reacendeu esse interesse ao público, pois o próprio Andrew Garfield já disse que tem interesse de interpretar novamente o Homem-Aranha. Ah, mas eu acho que já passou, né, cara? Eu não lembro de quando que é esse filme, eu não lembro de... Esse vídeo é de 5 meses atrás desse ano, né? Mas o... Quer dizer, fim do ano passado. Mas... Já faz muito tempo que saiu De Volta Pra Casa, né, cara? Sei lá, eu Sem Volta Pra Casa. Pô, esses nomes também são horríveis, esses nomes da nova franquia. Tudo confunde pra caramba, cara. Coloca 1, 2 e 3 logo. Muito mais fácil. Mas... Fato é que eu acho que já era, né, cara? Não vai voltar mais, não. Mas se realmente tivesse coisas interessantes. Já que falamos bastante da Marvel, agora vamos falar Esse um eu queria pouco ver. da... Cara, esse daí eu queria ver nem que fosse numa animação, né? Que é o que custava pros caras fazerem uma animação desse filme. Tipo, com o roteiro, com o que você tinha de roteiro pra esse filme, ou até consultar a galera que trabalhou, né? Pra gente poder ver o que seria, a sua né? rival, a DC. E que com certeza um dos personagens mais conhecidos da casa é o Superman, que já foi interpretado por inúmeros atores. Com o novo filme estrelado por David Corenswet, mas Que eu não vi ainda, gente. Eu tenho um pouco... Eu já falei que eu tenho um pouco de preconceito com esse filme do Superman. Não me julguem. Mas ele é muito quadrinho, assim, sabe? Eu já tô sem empolgação nenhuma para filme de super-heróis. Eu acho que, inclusive, o último filme de super-herói que eu fui ver foi... Não que eu fui ver, que eu assisti mesmo. Foi o Homem-Aranha de volta... Sem Volta Pra Casa lá no cinema, cara. Foi, eu acho que o último filme que... É o 3! Foi o último filme que eu fui ver no cinema de super-herói. Também foi o último filme de super-herói que eu assisti, cara. Eu não lembro de ter visto qualquer filme de super-herói depois disso. Então eu tô completamente desgastado de filmes de super-herói. Então já é meio difícil me hypar. Ah, não. Lembrei de um filme que eu fui ver, o Batman, né, cara? Esse filme eu realmente fui ver e achei muito interessante, cara. Tá vendo? Então, o que eu gostaria mais são experiências mais únicas. Por mais que esse filme seja um standalone ainda assim, né, cara? Não precisa de outros filmes pra você ver. Só dele ter tantos personagens, tantas coisas assim que aparecem no trailer, eu sei lá, me parece... Entende? Me parece que você tem que manjar muito ali de quadrinho, de coisa assim, pra realmente curtir o filme. Mas eu não sei, né? com certeza os mais atores mais preconceito que eu famosos tenho. que já interpretaram o Superman foram Christopher Reeve e o Henry Cavill. E Nicolas Cage interpretaria o Superman dessa vez, o melhor. em 1998. Seria o melhor. E passou pela mão de 3 roteiristas diferentes, todos baseados na mesma história em quadrinhos, a morte do Superman, que foi um grande marco na trajetória do herói. E nessa trama, o Superman enfrentaria Lex Luthor, Brainiac e Doomsday, e seria derrotado combinação e maluca, morto, né? mas seria ressuscitado por meio de tecnologia alienígena do Brainiac. Porém, de todos os roteiros que eu li, o que chama mais atenção é o do Kevin Smith, que teria o John Peters na produção. E aqui as coisas ficariam um pouco esquisitas, Cara, ele fez porque muitos testes, é muito interessante, porque cara. nesse roteiro o Superman não poderia voar, além de que o John Peters queria que o Brainiac enfrentasse ursos polares. E já no ato final, o Superman enfrentaria uma aranha gigante, que inclusive essa cena foi referenciada no filme The Flash, onde vemos o Superman do Nicolas Cage enfrentando essa aranha Deus, gigante que no isso, colapso cara? dos multiversos. E não para Cara, 2 perguntas. Uma, que bizarro, nunca tinha ouvido falar disso. E segundo, aquilo ali é o CGI do filme realmente, cara? Tipo, aquilo ali era pra ser uma cena realista ou era pra ser realmente uma cena com aquele estilo de animação? É proposital ou não? Porque,
Cara, tá um CGI Por aí horrível, cara, não. meu Um dos Deus. detalhes mais insanos e empolgantes desse roteiro do Kevin Smith é que alguma versão do Parece Batman Play teria uma 2, aparição especial. E essa cena estaria prevista para acontecer na Times Square, onde o bate-sinal surgiria nos telões e uma mensagem do vigilante de Gotham apareceria. Num tom bem sombrio, ele diria: "Deste dia em diante, carregaremos para sempre o fardo de um mundo sem o Superman." E assim ele desapareceria nas sombras. Agora imagina o quão insano seria esse pequeno crossover ainda nos anos 90. Eu com Irado, certeza pagaria pra ver. Só que essas ideias começaram a desandar quando Tim Burton entrou na jogada como diretor. Ele não gostou do roteiro do Kevin Smith Pô, e mas também era um roteiro, descartou-o completamente. né? Embora Ele tá do lado do Tim Burton, só que assim, né, cara? Pô, quem que é o maluco que coloca um filme do Superman pra ser dirigido pelo Tim Burton, sabe? Não faz o menor sentido, né, cara? Um filme do Batman, tudo bem, mas, pô, é um personagem mais dark e tal, mas, pô, o Superman é um personagem muito alegre, muito... Não digo alegre, é um personagem muito colorido, no sentido que ele é aquele super-herói clássico, literalmente super-herói clássico. Não acho que o Tim Burton seja um cara pra fazer esse tipo de história. tivesse mantido Nicolas Cage como Superman. E após a demissão de Kevin Smith, Burton contratou o roteirista Wesley Strick, com quem já havia trabalhado em Batman Retorno, para escrever uma nova versão do roteiro. Ah, E nessa essa versão, mulher o gata. Superman não saberia que era um alienígena e haveria uma fusão entre o Lex Luthor e o Brainiac, além do Superman usar uma armadura tecnológica, o que obviamente desagradou tanto Nicolas Cage quanto a Warner Bros., fazendo com que o roteiro fosse reescrito mais uma vez, só que agora por Dan DeRoy, mas que infelizmente também não conseguiu convencer os executivos, e que no final das contas o projeto foi engavetado, e o que poderia ter sido uma versão única e bastante exótica e estranha do Superman, acabou sendo cancelado antes mesmo das filmagens terem começado. E para você que tem curiosidade de saber mais sobre esse filme, existe um documentário aqui no YouTube chamado The Death of Superman Lives What Happened, que é um documentário com quase 2 horas de duração, entrevistando tanto os roteiristas e diretores no filme cancelado do Superman. Mas assim, cara, a gente zoa, tipo assim, faz brincadeira, mas seria uma porcaria esse filme, né, cara? Vamos ser sinceros. Claro que ia dar errado, né? Não tinha como isso dar certo. Mas, como eu falei pra vocês, cara, eu acho que faria super sucesso. Os caras fazem tanta porcaria, gastam dinheiro com tanta besteira. Pô, pega uma graninha aí, faz uma animação maneira desse filme aí com os roteiristas originais, tipo, consultando eles ali, pra fazer um storyboard. E bota numa animação isso, cara. Pô, é certeza de sucesso, né? Os caras não sabem fazer dinheiro, né, cara? Chama o Vani aí, meu irmão. Pô, os caras não sabem fazer dinheiro. Batgirl. Esse é até que um filme que foi cancelado recentemente. Em 2022, já estando quase completamente gravado, ele seria dirigido por Adil El-Arbi, oh meu Deus, e Bilal Falal, a mesma dupla de diretores de Bad Boys. No elenco teríamos Leslie Grace no papel principal de Batgirl e Brendan Fraser, conhecido por filmes como A Múmia, agora como o vilão Vagalume, JK. Pô, legal! Simons, o eterno J. Jonah Jameson de Homem-Aranha, estaria agora como Comissário Gordon, reprisando o papel que ele já havia feito no filme da Liga da Justiça. E por último, e não menos importante, o retorno de Michael Keaton para o Batman, pois ele seria lançado antes do filme The Flash, o que deixou tanto o público mais novo quanto os fãs mais antigos muito animados por esse filme. Já na trama, Bárbara acompanha o seu pai em uma patrulha noturna e é quase morto por uma gangue, mas o Batman aparece e o salva, logo depois recebendo um chamado do rádio que sua casa estava pegando fogo, e antes que Bárbara pudesse desmaiar, ela vê a figura do Vagalume. E uma curiosidade nesse enredo, iria invadir o departamento de polícia para roubar um batirangue e um capuz da Mulher Gato para fazer o seu próprio traje, o que seria uma referência bem legal aos filmes antigos do Batman. E no final do filme, o Batman aparece e lhe entrega um novo traje blindado, marcando o início oficial da parceria entre os dois. E o que era para dar errado nesse filme? Bom, o custo estimado é de cerca de 90 milhões de dólares, o que é um valor bem considerável para um filme. Não sei se hoje... de herói. E levando em conta os 90 milhões, é que eu comparei, eu tava curioso que hoje mesmo eu tava olhando, eu vi um filme de manhã, eu vi um vídeo de manhã sobre bilheterias, eu até falei sobre isso no vídeo da Odisseia que eu gravei.
eu vi um vídeo sobre bilheterias ano passado e tal, e daí eu fui pesquisar um pouco o custo e quanto os filmes da Marvel fizeram, e teve alguns filmes que eram 180, 200 milhões. Relatos de pessoas que assistiram às exibições internas disseram que o resultado foi bem fraco e abaixo do esperado, dizendo que E assim, cara, com todo respeito a Batgirl, é aqueles casos de filme de super-herói, que tipo assim, cara, que não, com todo respeito a Batgirl novamente, eu acho que ela não tem hype, né, cara? Não tem pra levar o público ao cinema pra valer. Eu acho que ela funcionaria se você tivesse um universo da DC na época, hoje em dia já era. Mas se você na época tivesse um universo da DC bem feitinho, que os filmes estivessem indo bem, você tivesse algo coeso, você fizesse um filme da Batgirl, igual fizeram na Marvel, por exemplo, filmes do Homem-Formiga e etc., eu acho que aí iria ir bem, cara. Eu acho que ali poderia ir bem. Mesmo o filme sendo ruim, ele poderia ir bem. Mas ele, como um filme standalone, assim, cara, eu acho que era certeza do fracasso. Provavelmente ele ia se pagar, né? Mas ia ser um lucro muito pequeno. Mas também aí eu não entendo, né, cara? Os caras faziam o filme inteiro praticamente. Por que não lança logo, mesmo sendo ruim, né, cara? Pelo menos você faz uma grana ali com o filme, o né? filme teria atuações bem inconsistentes e até compararam com uma série de TV mal produzida e uma direção bem pouco inspirada. E por conta de todos esses problemas, o filme foi cancelado, mesmo praticamente finalizado todas as gravações. E mesmo que tenham ainda bastante fotos e gravações dos bastidores, ainda existe muito conteúdo que não foi disponibilizado ao Interessante, né? Novamente, não consigo entender. Pelo menos pra streaming, né, cara? Porque faltando tão pouco, né? Porque os caras não só finalizam isso daí e lançam no streaming. público. Não consigo entender. Mas muito interessante, cara. Só coisa de super-herói até agora, né? Mas é realmente o que mais tem de cancelamento é coisa de super-herói. Time de Bully? Ah! Agora, saindo um pouco dos da filmes de Pixar? super-heróis Acho que e é um da indo Pixar, para né? animações canceladas, temos umas que eu achei bastante e que eu ouvi muito falar. E o nome desse filme seria Newt. E esse filme seria produzido pela Disney Pixar com a direção já de ouvi Gary falar, Whitstone, que já havia dirigido um curta-metragem chamado Life It, lançado em 2006. E Newt seria o seu primeiro trabalho de um longa-metragem. Mas como o Newt está nesse vídeo, ele foi cancelado e esse posto foi passado para o filme Magia Estranha, lançado em 2015. Inicialmente ele seria Que planejado filme amaldiçoado é para esse? ser lançado em 2012, e a sua trama girava em torno das duas últimas salamandras de patas azuis existentes no mundo, que seriam colocadas juntas para Minhas amigas, vocês têm uma missão aí, não quero dizer qual. tentar preservar a espécie. O filme seria tipo uma comédia romântica, pois as duas salamandras não se davam muito bem, o que lembra muito legal. o plot do filme do Rio. E apesar dele ter sido anunciado em 2010 pela Disney Pixar, nunca chegou a ser divulgado uma data exata de lançamento. Mas E teve aos algo, poucos será? esse projeto foi caindo em esquecimento. E ao longo do tempo, o título do filme foi removido da enciclopédia oficial da Disney, e fontes internas Pena. disseram que Newt foi retirado do cronograma para que as equipes criativas pudessem focar em projetos mais promissores da empresa. Além de que ele não está... Faz só pra saber, né? Porque a gente vê que hoje em dia a Disney Pixar aí é só com essas coisas ridículas aí, Hélio, sei lá o que, né, cara? Tinha um plot interessante, cara. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto de enemies to lovers, né, cara? Eu gosto dessa ideia. Então, acho que seria legal, cara. Me lembra um pouco uma animação que direto aparece pra mim no Instagram, cara, que é de um lagarto que carrega uma salamandra nas costas. Não sei se você já viu. Ele tem, tipo, é um lagartinho. Daí ele tem um pote de vidro nas costas com água. Daí ele carrega uma mina que é uma salamandra dentro dele. Tipo assim, é bem fofinho. Estava funcionando na Lembra esse pré-produção conceito, do acho bem projeto. legal. E mais tarde também foi revelado que o projeto chegou a ser oferecido a Peter Docter, o diretor de Monstros S.A. e Up, mas que ele recusou a continuar o Interessante, mas não sei projeto se é muita vibe dele, né? oferecido. Ao invés disso, ele propôs uma ideia completamente nova, que se tornaria o filme divertidamente, fazendo com que praticamente o filme fosse mas é um bom abandonado. Mas mesmo sendo cancelado, o Newt acabou sendo referenciado em outras obras da Pixar. E apesar do Legal. filme nunca ter sido finalizado, muitos conceitos visuais e artes conceituais de Newt vazaram online, mostrando alguns visuais dos personagens, cenários e ideias da história. Mas, no entanto, nenhuma animação foi divulgada publicamente, o que torna o filme parcialmente uma lost media. Que pena, né, cara? Interessante.
Eu amava esse filme quando eu era criança, que eu simplesmente amava, era um dos meus filmes favoritos. Uma sequência do primeiro Chicken Little chegou a ser cogitada e desenvolvido um enredo. Nessa nova trama, o protagonista estaria preso em um triângulo amoroso entre sua amiga de infância, a Abby, e uma nova personagem que seria inserida no filme, uma ovelha italiana chamada Rafaela. Em um certo ponto da trama, a Abby passa por uma transformação usando um creme de beleza, que deixa ela bem mais bonita e famosa, mas que acaba mudando a sua personalidade, o que destrói o relacionamento entre ela e o Chicken Little. E mais eu não era muito fã dela não também, o Chicken tarde Little. é descoberto que esse creme é fabricado por lobos disfarçados e que Rafaela era obrigada a trabalhar para eles. Achei que ia falar que ela era um deles. Da história, a verdade vem à tona e Rafaela é perdoada pelo Chicken Little, que reata o seu relacionamento com a Abby, voltando à essência emocional do primeiro filme. Mesmo que ele parecesse ter uma trama até que interessante para um filme de animação, o artista e animador Todd Carter, que contribuiu... Falando que eu não gosto dela, é só porque eu gostei da ovelhinha, porque eu nem lembro mais do filme, cara. Só lembro do final, que começa o céu despencar, ela era muito massa, né, cara? Desenvolvimento dessa sequência, afirmou que a produção do filme estava indo muito bem, mas os executivos decidiram barrar o projeto devido ao primeiro filme ter uma recepção bastante mista, e a Disney não estava tão confiante com o desempenho comercial de uma continuação de um filme que não atingiu as metas esperadas. Que pena, cara, eu falei pra vocês, nossa, era um filme que eu amava quando eu era criança, tô falando sério mesmo, eu assistia muito esse filme quando eu era criança. Não sabia que ele tinha tido uma recepção mista. Mas muitos anos depois do cancelamento, em 2014, o próprio Todd Carter postou 2 sequências de storyboard da continuação em seu blog pessoal. Mais storyboards foram adicionados e feitos pela artista Caroline Holiday. E desde então, mais alguns storyboards foram enviados ao YouTube por fãs e artistas envolvidos no projeto. Legal, mano. Um dia vocês vão ver, os caras vão pegar um storyboard deles e vão falar, ó, anime, faça uma animação aí com o IA desse filme inteiro, né, cara? Vocês vão ver. Legal pra caramba. Morgan Ghost. Morgan Ghost seria um longa-metragem inédito da Disney, que foi desenvolvido por volta de 1939. Esse projeto marcaria a primeira aparição do novo visual do Mickey Mouse, onde ele deixaria de ter os olhos ovais e passaria a usar um modelo mais moderno que conhecemos. Mas como esse longa acabou não sendo lançado, ele estreou oficialmente o seu novo visual no curta The Pointer, além de que seria o primeiro a reunir Mickey, Donald e o Pateta em uma história completa, algo que só viria a acontecer anos depois em Fun and Fancy Free. E na história... Eu lembro que tinha um filme dos 3 que eles eram tipo os 3 mosqueteiros, né, cara, que passavam. Os 3 seriam donos de uma taverna tranquila, até que um papagaio perna de pau, que seria chamado de Bico Amarelo, que lhes entrega um mapa do tesouro perdido do lendário corsário Henry Morgan. Eles conseguem chegar até a ilha, mas legal, em vez do ouro, eles acabam libertando o fantasma do Capitão Morgan. E com a ajuda dos fantasmas, o trio parte numa missão para encontrar o verdadeiro tesouro. E além do filme ter 2 finais planejados, e no primeiro final, o grupo do Mickey consegue derrotar o vilão e ficam com o ouro. Já quem seria o vilão exatamente? O próprio Morgan? Segunda versão desse final, o Bico Amarelo foge com o tesouro, mas é preso por tentar repassar ouro falso, sendo que na verdade o verdadeiro mapa estava tatuado nas costas do papagaio. Então a história se encerra com os 3 partindo em busca do tesouro verdadeiro. E pelo que eu pesquisei, legal também, o motivo do cancelamento foi diferente. Um final mais tradicional e um final mais de muitas outras produções que enfrentam problemas técnicos ou criativos. E no caso de Morgan Ghost, o projeto foi cancelado devido à Segunda Guerra Mundial. Que pena. Porque isso aqui era certeza de sucesso, né, cara? Assim... Quando a Disney passou a focar-se seus esforços em filmes de propaganda e treinamentos militares para o governo norte-americano em 1941. Além de que eu acho que essa animação não poderia ser feita nos dias de hoje. A moral da história estava longe de ser lucrativa para os planos da Disney. Mas apesar disso, a história foi mais tarde reaproveitada em uma adaptação em quadrinhos na HQ. Pato legal. Donald encontra o ouro pirata. Interessante.
Penélope e os 12 Meses é um curta-metragem da Disney que eu vejo bem poucos canais falando sobre ele, sejam ele gringos ou brasileiros. E seu cancelamento provavelmente aconteceu porque não chamaria muita atenção do público na época, que após a Segunda Guerra Mundial, o público passou a se interessar muito mais por obras com tom mais adulto na época, enquanto esse filme de Penélope teria uma pegada bem mais infantil. E a Que pena que eu achei bem bonitinho o estilo artístico, né? Bem diferente. primeira versão da história mostrava a garotinha Penélope que viajava no tempo com a ajuda de um relógio mágico, e nela encontrava várias criaturas estranhas como as personificações dos meses, do ano e a própria mãe natureza. E essas artes conceituais que vocês estão vendo aí no vídeo, cara, foram feitas pela Mary Blair, a mesma artista que trabalhou em Alice no País das Maravilhas e Peter Pan, e que mesmo Nossa. depois da guerra, Mary Blair reimaginou completamente a história. E nessa nova versão da artista, Penélope era uma simples empregada de cozinha, que se parecia muito com uma princesa mimada, que vivia uma vida difícil com sua madrasta e meia-irmã, que ela só encontrava alegria em um anel mágico que realizava desejos. Pô, mas muito interessante. Que pena, cara, porque tinha muito potencial. Imagine, eu achei a história bastante. Os caras poderiam resgatar, que acho que até os dias atuais ela seria legal. Eu gostei desses conceitos, dela voltar no tempo e descobrir, chegar a ponto de conhecer conceitos, né, cara? Achei legal. Pô, fiquei triste com esse. Pô, era interessante pra caramba mesmo. Ah! Com certeza, Jason e Fred são os dois maiores ícones do cinema de terror. Jason com sua clássica máscara de rock e Fred com seu chapéu e garras mortais. Eu particularmente sinto muita raiva do Fred, porque eu perdi noite de sono por causa desse cara. E com o grande sucesso que foi Fred vs Jason... certamente eu acho o filme do Fred Krueger... Bom, eu não sei, eu assisti o filme do Fred uma vez e eu acho que já... já vi o filme do Jason, o 2, né? Eu sei que eu acho que eu nunca vi o 1, cara, que eu sei que ele não é o vilão do 1 principal, né? A mãe dele, se não me engano. Eu acho que eu nunca vi o Jason 1, né? O Sexta-feira 13 1. Mas certamente eu acho o filme do Fred mais assustador, cara. A New Line viu uma grande oportunidade de fazer uma sequência, mas só que eles não queriam que fosse apenas uma qualquer continuação. A trama envolveria novamente Jason e Fred, só que agora com outro personagem clássico dos filmes de terror, o Ash Williams. E a ideia do filme era que Fred estivesse atormentando Jason para conseguir o Necronomicon, para que ele pudesse recuperar o seu corpo físico. É literalmente um Monsterverse, e Ash né, estaria trabalhando em uma unidade da S-Mart recém Eu nunca vi o filme desse Ash, inaugurada cara. próximo ao Esqueci Crystal o nome, Lake, é. e logo descobriria que forças malignas rondavam a região. E então, como sempre, ele entraria em ação com sua clássica motosserra e sua escopeta de cano duplo para enfrentar Fred e Jason. Mesmo sendo uma ideia genial que daria um grande crossover, dinheiro, só que né? agora unindo o universo de Evil Dead, o projeto teve grandes problemas de diferenças criativas, pois Sam Raimi nessa época já estava bastante ocupado com os filmes do Homem-Aranha, além de que ele exigia total liberdade criativa sobre o personagem Ash, incluindo que Ash não fosse derrotado no final do filme. E já por outro lado, a New Line Cinema não queria que o Fred... É o tipo de filme que você tem que acabar igual o filme do Jason e Fred, que o Jason consegue derrotar o Fred, mas você vê que o Fred tá vivo no final, tipo, entendeu? No final ficou elas por elas, né, sabe? Você não pode desmoralizar um dos vilões, né, cara? Que fosse derrotado de novo, pois das 3 franquias, ele era o mais famoso, o que acabou travando qualquer acordo entre os dois lados. E até mesmo Bruce Campbell, o ator que dá vida ao Ash Williams, comentou em um podcast que não gostou da proposta, justamente pelas limitações criativas, além de lhe dizer que o Ash é o único realmente bom entre os universos de terror. Além de que ele deveria dar um fim aos dois vilões. E mesmo o projeto sendo cancelado, a ideia não morreu por completo, pois no ano de 2007 veio a primeira edição em quadrinhos do crossover entre os 3 personagens. Aproveitando toda a ideia do filme cancelado, a HQ teve ao total 6 edições. De maneira, outra coisa que eles ainda podem fazer pro cinema, né, cara? Claro que podem, mudando os atores e tal.
Mas outra coisa, poderiam fazer animação. Façam uma mais animações continuação de filmes cancelados, né, cara? Por que não fazem? chamada É uma grana Nightmare fácil, cara. Warriors. E sinceramente, se você nunca leu esse quadrinho e gosta dos 3 personagens, eu recomendo fortemente que você leia. Pois depois desse cancelamento desse filme, as 3 franquias foram rebootadas, sendo o único que voltou à tona foi o do Ash, com a série Ash vs Evil Dead. E só lendo as HQs, você vê que poderia ter sido um baita filme, se os produtores tivessem chegado a um E qual que é o final dela, será, né? Quem que vence no final dela? E quem sabe essa não teria sido uma ótima despedida para o ator Robert Englund, no papel de Freddy Krueger pela última vez. Battle Royale. Battle Royale é um livro, né? é um filme japonês lançado no ano 2000, que foi baseado no livro de mesmo nome. A ideia do filme é bem simples. E que foi a inspiração para Jogos Vorazes e que depois foi a inspiração para Hunger Games do Minecraft, que foi tudo inspiração pros jogos de Battle Royale. Um grupo de Loucura, adolescentes né, cara? é jogado em uma ilha e forçados a lutarem entre si até que um último adolescente sobreviva. E sim, esse foi o filme que inspirou muitos jogos como Fortnite, PUBG e Warzone, e também servindo de base para os filmes dos Jogos Vorazes. Vendo o sucesso do filme, a New Line Cinema tentou fazer uma versão americanizada do filme, mas a ideia do filme em si já é um pouco polêmico e difícil. Mas nunca vi nada, eu falei, mas eu nunca li o livro também, nunca vi o filme. De se adaptar. Mas em 2007 aconteceu uma de Virginia Tech, que é um dos ataques mais chocantes Que tem react aqui no canal, inclusive. escolas dos Estados Unidos, e com isso acabou abalando o projeto. É. E o produtor Roy Lee contou que aquilo destruiu completamente a chance de um remake seguir à frente. E ainda pra piorar, em 2012, Bom, mas que loucura, assim, eu entendo, mas, pô, sei lá, né, cara, você linkar uma coisa a outra faz Jogos sentido, Vorazes né, cara? estreou Besteira. no cinema e foi um completo sucesso. O Não que o caso seja uma besteira, não é isso que eu quero dizer, é um caso muito triste que aconteceu, obviamente, mas, pô, assim, né, cara... que arruinou de vez a produção do filme Battle Royale. Pois como Jogos Vorazes lançou primeiro e foi um grande sucesso, o público veria que Battle Royale seria uma cópia de Jogos Vorazes, mesmo que o filme japonês Pô, tivesse tô com vontade de ver esse filme clássico aí do Battle Royale. Deixa nos comentários aí pra saber se esse sido filme lançado é bom, hein? primeiro, fazendo com que esse projeto fosse completamente engavetado e esquecido. E sinceramente, se esse filme conseguisse sair do papel e fosse lançado, eu realmente não sei se seria bom, pois muitas adaptações americanizadas de Ficam outros zoados, filmes né? não ficam tão interessantes quanto a obra original. É claro que isso não se aplica a todos os casos, mas no caso de Battle Royale eu tenho quase certeza que não seria tão legal quanto... Geralmente quando é filmes que são, protagonistas são, entre aspas, adolescentes, né? Falando de adolescente, que claramente essa mina aqui não tem 16 anos, né, cara? Esses atores aqui, né? Sempre atores um pouco mais velhos, né? Mas, tipo assim, sempre que são adolescentes, parece que os caras às vezes pegam o pior. Tô lembrando Death Note a aqui, versão né, original japonesa, que já é uma obra bem única e marcante, com Mas outros, né? Dragon Ball, né, personagens cara? bem desenvolvidos na trama. E eu duvido muito que eles passariam a mesma sensação para um remake americanizado. Mas o 2 seria o que exatamente, né, cara? Eu Sou a Lenda. Muitos Teria conhecem material, a versão né? do Eu Sou a Lenda, estreado por Will Smith, um mundo pós-apocalíptico infestado de criaturas semelhantes a vampiros, onde o protagonista sobrevive dia após dia tentando encontrar uma cura para a humanidade. Mas antes da versão final de Will Smith chegar à tona e conquistar os cinemas, o diretor Ridley Scott, que dirigiu filmes como Alien, O Oitavo Passageiro e Blade Runner, foi cogitado primeiro em fazer uma adaptação do livro. E o protagonista seria interpretado por Arnold Schwarzenegger, que foi escolhido por ser um grande ícone dos Bem, cara, muito filmes de ação aleatório. dos anos 90. Mesmo depois Mas talvez fosse bom, sinceramente, talvez fosse uma adaptação interessante, cara. da mancha que foi Batman e Robin. E diferente do filme do Will Smith, coisa horrível. Scott não queria usar o CGI em seus filmes, mas sim seria usado maquiagem e efeitos Provavelmente ficaria até melhor, sinceramente. práticos. E alguma dessas Teria envelhecido melhor, certamente. artes conceituais e testes
deles contém efeitos práticos que chegaram a ser feitos pelo Alec Gillis. E por conta do uso de efeitos práticos, o orçamento do filme estava ficando bem alto, o que acabou desagradando a Warner Bros. Pois nessa época ela já estava sentindo o peso de vários fracassos de filmes, sendo um deles o próprio Batman e Robin, que o Arnold... Olha o tipo de... um circo que os caras fazem no cinema, né, cara? Schwarzenegger fazia parte como o Dr. Freeze. Então, como é que o Arnold... também o cara por dinheiro faz qualquer coisa, por né, disso, cara? A Warner Bros. Barrou momentaneamente o projeto, que nem mesmo tinha entrado oficialmente em pré-produção. É tipo assim também, o cara recebe lá o contrato, né? Você é o Arnold Schwarzenegger, você tem um contrato, pô, você vai fazer um vilão do Batman... Tá, é o Mr. Freeze, o Dr. Freeze, sei lá como é que fala. O personagem não é aquele, mas, pô, ele vai lá, vai olhar uma imagem do quadrinho, vai ter um cara lá, um Giga Shed, né, cara? Fala, pô, vou fazer esse cara aí no cinema, você chega lá uma palhaçada, né, cara? Então a ideia do filme Eu Sou a Lenda ficou engavetada durante anos, até termos a versão que conhecemos atualmente com Will Smith como protagonista. Irado, né, mas... Todo mundo sabe a questão do final lá, que tem final alternativo e tal, né? Mas de fato, era uma versão anterior, né? Porque não fariam sentido uma sequência pra sua lenda. Nossa. Não, nossa não, né? Poderia ser muito bom, né? A franquia Resident Evil é uma das mais conhecidas quando falamos de jogos de terror. Porque fala de adaptação de Resident Evil já dá um trauma, né, cara? Uma vez eu assisti o primeiro episódio daquela série da Netflix, a última que teve. Nossa, cara, é... É só pra dar risada, cara. E sobrevivência assim, um absurdo, com zumbis. Cara. E no final dos anos 90, com o sucesso do primeiro jogo, além de expandir o seu universo com uma sequência, eles também queriam fazer um filme do primeiro jogo. Em 1997, a Constantine Film comprou os direitos para produzir esse filme, mesmo com o desenvolvimento muito conturbado do Resident Evil 2, que passou por diversos problemas na sua produção, sendo adiado diversas vezes e completamente reformulado para se adequar melhor aos padrões da época, para que ele tivesse uma trama mais interessante para o jogador. E a Capcom, como queria promover o Resident Evil 2, ela gastou cerca de $1,5 milhão para produzir um comercial. E para dirigir esse comercial, a Capcom chamou ninguém mais, ninguém menos do que o George Romero, que é praticamente o pai dos filmes de zumbis modernos. E esse comercial que o Romero produziu foi exibido apenas no Japão, por questões contratuais dos atores, que existe até mesmo um make-off desse comercial, feito pela própria Capcom. Então eu vou deixar um link aqui na descrição, né? Caso você tenha curiosidade de ver esse comercial. E uma curiosidade bem interessante que eu achei fazendo roteiro para esse vídeo, é que quando Resident Evil 2 foi lançado, o jogo vinha com um adesivo na capa, que promovia um concurso, e a premiação seria a chance de participar do filme de Resident Evil. Mas como já sabemos, esse projeto não foi pra frente. Mesmo Romero tentando diversas vezes agradar a Capcom e a Constantine Filmes, acabou que esse projeto não foi pra frente. Como é que esse filme, que aparentemente era bem mais fiel aos jogos, não foi pra frente, e depois os filmes lá, que até o primeiro, por exemplo, a galera fala que é até legal, né? Eu nunca assisti os filmes de Resident Evil, mas a galera fala que o primeiro, pelo menos, é bastante legal. Mas como aquele filme que claramente já muda totalmente o universo, passou, né? Não consigo entender, cara. E um desses roteiros que vazou anos depois na internet é um pouco estranho. Ah, tá, então esquece que eu falei. Onde praticamente Jill e Chris seriam um casal, sendo que o Chris também nem faria parte da STARS, sendo que ele era apenas um civil comum e um fazendeiro. O que é bem estranho e foge muito da história do primeiro jogo. Mas uma adição que eu achei até que bem interessante é que a Ada apareceria nesse roteiro, sendo que no jogo original ela é apenas mencionada em um memorando nos laboratórios. Além de que ela não seria uma espiã do modo que a gente conhece ela, mas sim ela seria uma cientista. Bom, isso aí muda completamente a personagem, não faz sentido que é nenhum. Mais um dos resquícios deixado pelo Resident Evil 1.5. E por conta de tudo isso, Bom, eu não sei também, a única coisa que eu vi dela é no Resident Evil 4. Romero foi tirado do projeto. E no lugar dele foi colocado... Cara, eu não vou falar, cara, eu não vou nem comentar, cara, porque eu sou completa, eu não sou, se eu não meter um Wesker aqui, não sei o que, porque eu sou completamente poser da franquia do Resident Evil, eu não sei nada, não manjo nada de Resident Evil. O Paul W.S. Anderson, que assumiu a direção do projeto e criou, bem, aquilo lá que nem deveria ser chamado de Resident Evil. Convenhamos, não é? E se caso você aquilo lá que nem deveria ser chamado de Resident Evil?
Convenhamos. Nossa, mas mesmo o primeiro ele tem 38, o público até gosta um pouco mais, né? Bom, não sei o que é, acho que o Popcorn é o público, né, que avalia 100 mil ratings. O público não acha tão ruim, né, mas a crítica... Não é tão ruim, né, cara? 6 é o quê? Um filme completamente medíocre, né, cara? Né? E se o primeiro parece ser o pior, na real. Se você queira saber mais detalhes do que poderia ter sido o filme do Jorge Romero, eu recomendo o documentário George Romero's Resident Evil, que está disponível na Amazon, que traz bastante informações sobre os bastidores e a produção do filme que nunca chegou a acontecer. Mas eu tenho certeza que o George Romero poderia dirigir um filme muito mais fiel do que todas as inúmeras tentativas de fazer uma adaptação desse. E o pior não é nem isso, cara. O pior é que é bizarro que são 6 filmes, né? Então foi um sucesso comercial o filme, querendo ou não, né? Mas o problema não é nem os filmes, né, cara? Eu acho que é o depois. Você tem 1 milhão de séries, de adaptações de coiseira que os caras vão fazendo e é uma pior que a outra, cara. Como é que pode, não? Que coisa os caras fazer? Tentarem uma vez, tentar criar uma coisa que seja fiel ao game, né, cara? Pô, uma vez, cara. Por que não, né? Tipo assim, eu não consigo entender, cara, qual é a visão dos caras, sabe? Tipo, por que os caras fazem isso? Não é mais fácil você fazer igual Fallout, sabe? Tá, Fallout... não, acho que não é um tão bom exemplo, porque muda muita coisa, tipo, é uma história separada do jogo, né? Mas sei lá, você fazer uma adaptação igual... Não sei, cara, agora não tô lembrando, mas você fazer uma adaptação que seja ali... Você não precisa nem ser fiel. Esse é o ponto. Agora, dando um exemplo de Fallout, eu tô falando que Fallout é uma série realmente boa, né? Você precisa fazer algo fiel ali, 100% ali. Fallout é uma história completamente separada ali, se você for ver, né? Mas ele respeita as bases da franquia, respeita os fãs, né, cara? Eu acho que esse é o problema. Você tem que respeitar os fãs, né, cara? E fazer uma série que seja boa no final, né? Eu tô falando isso porque é tão mais simples você pegar a história do primeiro jogo e falar, vou transformar isso, a história do primeiro jogo, em uma série, pronto. Você precisa ficar inventando coisa, né, cara, quando você já tem isso. Nossa, Batman Continuous. Caraca, o Robin. De todos os filmes que apareceram nesse vídeo, esse aqui, sem dúvidas, é o que eu mais gostaria que tivesse sido lançado. Batman Continua foi o filme cancelado do Tim Burton, que inclusive é esse filme que me inspirou a fazer esse iceberg. Esse, sem dúvida nenhuma, teria sido a versão muito melhor do que a gente acabou vendo em Batman Eternamente. Batman Continua, além de ser uma continuidade cara, de Tim... Essa mulher gato aqui é espetacular, né, cara? Assim, sem palavras. A galera fala que a roupa dela era tão apertada que ela chegava até a passar mal, né, cara? Mas assim, fantástica, né, cara? E olha que eu gosto muito da mulher gata do filme do Robert Pattinson, que é a Zoe Kravitz, que vocês sabem que sou, já falei aqui em vários vídeos, sou apaixonado por ela, porque pra mim ela era a atriz perfeita pra fazer a Casca, mano. Eu acho ela igualzinha, eu acho ela fantástica. Mas essa mulher gato clássica aqui, cara, com essa roupa aí de BDSM aí, né, cara? Pô, era maravilhosa, Burton mano. traria todo o elenco de volta, com Michael Keaton voltando ao papel principal de Batman, o retorno de Michelle Pfeiffer, que muita gente lembra do papel dela de Elvira de Scarface, atuando novamente como Mulher Gato. E os vilões da vez seriam o Charada, que não seria interpretado por Jim Carrey, mas sim por Robbie Williams. E já o Duas Caras... Mas mesmo assim eu não gosto, não sei, cara. É porque é muito mais parecido com o que é nos quadrinhos, mas eu gosto muito da versão do Batman, do Robert Pattinson, do Charada, cara. Eu acho a ideia de fazer um personagem que seja bem mais, assim, um personagem que faz... vocês estão entendendo? Bem mais dark, assim, eu acho bem interessante. Eu acho esse Charada, tanto do quadrinho quanto desses filmes, muito espalhafatoso, muito palhaço, né, cara? Assim, parece um Coringa 2.0, né? Seria vivido por Billy Dee Williams, que já havia interpretado Harvey Dent no primeiro filme do Batman de 89. E aqui assumiria a versão vilanesca do personagem. E além do Marlon Wayans, que já estava escalado como Robin. Mas de última... Como Robin! Isso eu gostaria de ver, não tenha dúvida. Certamente seria divertido, cara. Mas não, poderia virar uma palhaçada do caramba, né, cara? O Tim Burton não queria incluir mais personagens, pois achava que o filme estaria muito inchado de personagens. A trama seria bem parecida com o Batman Eternamente, mas a diferença é que Gotham manteria Mas o Tim Burton não faria algo tão circo aquele também, visual né? sombrio e gótico dos primeiros filmes e o tom mais adulto e sério do Batman. Além de que o filme iria explorar ainda mais a relação entre o Bruce Wayne e a Selina Kyle, até surgir um
triângulo amoroso no meio da trama. E além disso, o Tim Burton também teve ideias para um filme solo da Mulher Gato, apesar disso não ter garantia nenhuma na época. Então por que esse filme nunca aconteceu, sendo que ele poderia ser uma trama ainda melhor do que Batman Eternamente? E bom, depois do sucesso do primeiro filme de 89, a Warner fez várias parcerias com empresas como o McDonald's para vender brinquedos e produtos licenciados do personagem. Só que aí, em 92, chegou Batman Returns, com um tom muito mais sombrio e pesado do que o primeiro filme, o que desagradou não só o público, que era majoritariamente infantil, mas principalmente os seus patrocinadores. Didn't think it would have as much violence as it did. Yeah, you thought it was violent? Yes. Principalmente em cenas com o pinguim babando aquela gosma preta e morrendo em tela. E até cenas mais calientes com a Mulher Gato, que deixou muita gente desconfortável no cinema. Eu não fico nem um pouco desconfortável. O Tim Burton não fez Eu o fico filme bem confortável, pensando na nas verdade. crianças, mas os patrocinadores esperavam exatamente o contrário, algo mais leve para o público. Patético, né, cara? Tem uma coisa que é completamente diferente do que os dias de hoje, né, cara? Mas dá pra entender que são paradas da época. Só é triste, né, cara, pensar, porque realmente seria muito mais legal, né? Então a Warner, na sua sequência, querendo ter uma abordagem um pouco mais família do personagem, Burton foi retirado da direção, assim entrando Joe Schumacher, com uma visão completamente diferente. E essa mudança criativa fez Michael Keaton desistir do projeto, pois ele achava que o roteiro era muito fraco e ele não queria destruir a visão mais séria e obscura do personagem, que o Burton já havia estabelecido. É legal porque mudando o personagem do Batman, por mais que seja uma sequência, o filme seja uma sequência, você desconsidera ele, você acaba falando, não, aqui é o Batman do Michael Keaton, aqui é o outro Batman, tá ligado? Porque você tem essa separação, né? Foi legal o ator ter feito isso. A Warner até tentou segurar ele com um baita aumento salarial. E levando em conta que Batman Returns é um dos filmes mais bem pagos de toda a sua carreira, com cerca de 10... E é bizarro pensar que, tipo assim, mesmo com o ator principal desistindo do papel porque o roteiro era fraco, os caras preferiam continuar com o roteiro fraco do que manter o ator, né, cara? Doideira. 10 milhões de dólares só de cachê. Então sim, muito provavelmente ele gostava muito da versão de Burton, pois essas mudanças criativas não condiziam com o tom que o personagem deveria ter. E assim, com a saída de Tim Burton e Michael Keaton do filme, nós tivemos esse carnaval de cores aí. E aliás, futuramente aqui no canal eu pretendo trazer uma série de vídeos sobre a produção e os bastidores do filme do Batman do Tim Burton. Legal. Porque, sério, durante a minha pesquisa para esse iceberg, eu encontrei muita coisa interessante sobre os três primeiros filmes, que cada um dos filmes poderia ter um vídeo próprio aqui no canal. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, maneiro, né, caso o canal bater 10 mil inscritos aqui, já podem esperar um vídeo especial sobre esses filmes do Batman bem completo, que eu garanto que vocês vão gostar. Tô esperando, cara. Muito maneiro. Deixa eu dar uma olhadinha se tá gravando, inclusive. Tudo certo? Gente, chegaram até aqui, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada e você vai estar me ajudando muito, tá bom? Por favor, faz isso por mim. Punisher 2 seria a continuação direta do primeiro. Mas a galera fala bem desse filme do Justiceiro, né? Filme lançado em 2004, fala com bem, né? Thomas Jane voltando época, a né, interpretar Frank Castle. E a ideia para esse acho que no Nerdcast falava isso. É colocar Jigsaw como vilão principal. E há até alguns rumores de que Michael Keaton era para interpretar o vilão. E por conta de cortes no orçamento consideráveis e também mudanças drásticas no roteiro, Thomas Jane ficou completamente insatisfeito, praticamente pulando fora do projeto. Isso porque ele não queria fazer parte de um filme que ele não acreditava que poderia dar certo. E algo um pouco semelhante aconteceu lá com o primeiro Justiceiro dos anos 80, que foi interpretado por Dolph Lundgren, que também recusou a fazer um segundo filme, pois ficou decepcionado com a recepção final do primeiro. E com a saída do Thomas Jane do projeto, a ideia original do Punisher 2 acabou sendo reformulada e virou o reboot que nós conhecemos atualmente como Punisher Warzone. Nossa que convenhamos, senhora. é uma bela de uma bosta. Ele foi tão ruim, tanto em crítica e bilheteria, que uma sequência com o vilão Barracuda nem chegou a ser cogitada direito. De tão desastrosa que foi a estreia, fazendo com que o personagem ficasse engavetado por anos.
até a chegada de John Bernthal mandando muito bem como Justiceiro na série do Demolidor, que pra muita gente é a melhor versão de todas do Justiceiro. O cara praticamente nasceu pra ser o Justiceiro, pois ao mesmo tempo que o filme Meu Deus, tá coçando, feito, Thomas Jane também dublou o personagem foda, no jogo de 2004, que também serve praticamente como uma propaganda ao filme. É claro que as histórias são completamente diferentes das duas mídias, que ainda assim não deixa de ser um baita jogaço. E pra quem ainda curte a versão do Thomas Jane como Justiceiro, existe um curta-metragem de cerca de 10 minutos chamados Roupa Suja, que foi exibido na Comic Con de San Diego em 2012. Foi até mesmo feita uma entrevista com o próprio ator, perguntando se ele apareceria no Deadpool e Wolverine. E além de dizer que ele não foi convidado pro filme, interessante, ele realmente se aposentou do personagem. Que sinceramente eu acho bem triste, pois mesmo eu gostando da versão de John Bernthal muito mais, e sendo até mesmo a melhor adaptação do personagem, a atuação e dedicação do Thomas Jane no filme de 2004. Tem muito isso, né, cara, com alguns atores que, tipo assim, você vê que o cara às vezes tem um filme que é fraco, mas o cara, ele se dedica no personagem dele, né? O personagem, eu vejo isso quando eu tinha me interessado por Duna, quando eu tinha assistido os filmes de Duna, eu entrei no Reddit de Duna e eu vi que a galera tem um carinho muito grande pelo ator que faz o personagem principal, faz o Paul Atreides lá na adaptação de Duna dos anos 80, que é um filme terrível, mas que o ator parece ter realmente se dedicado muito ao personagem, né, cara? E até hoje ele é ativo na comunidade, né? Então a galera tem esse respeito pelo cara, né? Às vezes isso rola. É bem fiel às HQs do anti-herói, sendo que ele é bem mais frio e calculista. Mas mesmo assim, é uma... Pois é, não é horrível também a adaptação dos anos 80, né? Ela é corrida e confusa, né? Ela é principalmente confusa. Se você já conhece o universo, ela não é... Cara, eu não vou falar tanto assim, mas tipo assim... Só o começo, cara, se um dia vocês têm interesse no universo de Duna, assistam até no YouTube aí, cara, o Duna dos anos 80, cara. E olha que a versão de Duna que tá no YouTube é uma versão editada por fãs ainda, se eu não me engano. Pro filme ficar mais coeso. Começa, cara, com a princesa Irulan lá, fazendo, cara, um discurso gigantesco, falando 1 milhão de termos, cara, que você não entende absolutamente nada, você fica completamente perdido com a coisa do filme. Ela fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que os Harkonnen pegaram não sei o que, não sei o que. Você fala, mas do que ela tá falando, cara? É muito confuso, bizarro. Pena que o ator se aposentou assim, completamente tá do personagem. Castlevania? Era maneiro uma adaptação com atores de Castlevania. Nos 2000, mais precisamente em 2007, a Rogue Pictures anunciou uma... Na verdade, era um bom momento agora pra fazer, né? Por que não? Porque não adaptam, né? Seria interessante. Adaptação cinematográfica da série Castlevania, que teria seu lançamento previsto para 2008. Mas agora, lá em 2010, se eles fossem fazer, cara, ia ficar um filme estilo aquele Van Helsing, você pode ter certeza. O projeto já vinha sendo trabalhado desde 2005, quando a Crystal Sky Pictures adquiriu os direitos da franquia e contratou Paul W.S. Anderson para poder comandar o filme. Ele teria um orçamento estimado em 50 milhões de dólares e teria seu estilo sombrio e gótico, né, inspirados nos jogos da série. No entanto, em 2007, Anderson tinha passado parte da direção para Sylvan White, que tinha bastante interesse de dirigir o filme. Reescreveu o roteiro com Anderson, mas aí começou a vir o verdadeiro inferno do desenvolvimento, com a greve dos roteiristas em 2007 e conflitos com o estúdio e outros problemas internos fizeram o filme ser adiado. E em 2012, durante a divulgação de Resident Evil Retribuição, Anderson foi questionado sobre o status do desenvolvimento do Castlevania. E Anderson disse que ainda tinha interesse na obra, e ele disse que a maior dificuldade era os direitos da adaptação. E desde 2012 não temos mais informações oficiais sobre o filme. É uma franquia que tá completamente abandonada, assim, né? Você até tem a animação, mas os jogos mesmo não tem mais depois do Lord of Shadows 2, se não me engano. Então é uma franquia que a empresa abandonou completamente, né? Dando a entender que ele foi esquecido. O e-mail deve ter até lá, deve estar até hoje lá sem estar visualizado o e-mail perguntando dos direitos do filme. Mas em outubro de 2020, o diretor James Wan postou no Instagram uma foto de um animatrônico que seria usado como uma forma final de Drácula no filme. Maneiro, além de ter comentado que anos atrás, em 2009, ele tenha conversado com o Nicolas Cage sobre interpretar Conde Drácula no Depois a gente zoa o Nicolas Cage e tal, mas ele é um bom ator, cara. Talvez ficasse bom, sem mancada. É um pouco caricato, né? Ele é um pouco overreacting, né? Mas
ele é um baita ator, cara. Então isso ficasse bom. Eu gostei muito do animatrônico, Filme. caramba. Além de que, em algum momento, o roteiro original escrito por Paul W.S. Anderson foi encontrado. Que eu não sei se é fiel aos jogos do Castlevania, pois eu nunca joguei os jogos Mas e eu eu vi realmente os não sei fãzinhos, muito né? sobre a história. Ele está disponível no Internet Archive. Que legal, mas o que será que a galera fala? Se você conhece aí, mano, responde aqui nos comentários o que a galera acha desse roteiro. Bruce Lee foi e ainda é um verdadeiro ícone dos filmes de luta dos anos 70. O seu impacto é tão grande até hoje que ele é referenciado em vários filmes, Claro. jogos e outros tipos de mídias. E durante a produção do Enter the Dragon, que é sem dúvida o filme mais conhecido dele, Bruce Lee já tinha escrito o roteiro do Game of the Dead. E antes de sua morte por edema cerebral em 1973, Droga, né? ele chegou a gravar cerca de 100 minutos do material para o filme, mas acabou pausando as filmagens temporariamente para poder atuar em Enter the Dragon. E o problema é que com a morte dele, o projeto ficou inacabado. E quando o filme finalmente foi lançado em 1978, apenas 11 minutos do que o Bruce Lee filmou foram usados de fato no filme. E o resto do filme foram usadas imagens reais de seu funeral, reaproveitamento de outras gravações de outros filmes e Aí até é recortes zoado, que isso, bem né, cara? mal feitos do seu Pô, rosto. tá aqui, tá de sacanagem, né? Não é possível. O roteiro original de Lee que ele tinha imaginado Que é que o bizarro, personagem cara. principal subia uma espécie de templo e que Olha que interessante, estilo Mortal Kombat, cada né? andar Total. continha diferentes mestres e ele teria que vencer irado, todos os cara. desafios para recuperar os seus irmãos sequestrados, o que acabou sendo bem diferente da versão que Interessante, conhecemos. cara. Mas ainda assim, a ideia da torre e o combate por níveis ainda se manteve na ideia. E boa parte desse material ficou perdido por longos anos, até os anos 2000, que um documentário de Então será que a franquia Mortal Kombat fez aquele esquema que tem lá no jogo de forma independente, sem saber disso, porque o conceito é igualzinho, né, cara? dirigido por John Little, contar um pouco da trajetória do Bruce Lee, entrevistando seus familiares e pessoas próximas. E o mais legal é que esse documentário mostra cerca de 23 minutos inéditos, que não entraram para Ó, a que versão legal. de 1978, mas ainda assim ficaram perdidos cerca de 60 minutos do filme. Além de Alan Canvan decidiu remontar o filme em 2019 com um título chamado de Game of the Dead Redux, que foi a tentativa de remontar a ideia original do Bruce Lee, usando das gravações e a trilha sonora composta por John Barry, que foi lançada como o conteúdo extra da coletânea de filmes do Bruce Lee da Criterion Collection, que foi lançado em 2020, e também o Final Game of the Death, que é o material mais recente que temos. Lançado em 2023, ele é um documentário de 223 minutos sobre a produção do Game of the Death, que continha literalmente todo o material deixado pro Bruce Lee. E é impressionante saber que quase 50 anos após a sua morte, ainda há pessoas ainda falamos de dedicadas você. a restaurar e preservar a obra que, para muitos, é uma lenda eterna dos filmes Outro aí que seria fantástico, uma animação também, né, cara? De novo, de né? artes marciais, e que infelizmente nunca pôde finalizar a sua obra mais pessoal. Que pena, né, cara? Ok, let's go. Vamos ver o que tem na última camada. Nossa, esse daqui... Stanley Putz, Kubrick. cara, talvez seja o meu, assim, que eu mais gostaria de ver, cara. Eu acho que... Putz, esse filme aí seria sensacional, cara. O diretor de Marco no obras-primas cinema. como O Iluminado, Full Metal Jacket e Barry Lyndon. E após o lançamento de 2001, Uma Odisseia no Espaço, o próximo grande projeto de Kubrick seria um filme sobre a Nossa, vida cara. de Napoleão Bonaparte. Pois, segundo o próprio, nenhum filme até então havia Até então não, até hoje, né, cara? retratado com precisão a complexidade dessa figura histórica. E ele queria levar esse projeto muito a sério. E isso porque ele ficou praticamente obcecado por Napoleão, mergulhando numa pesquisa gigantesca sobre seus registros, contratando até mesmo um renomado acadêmico de Oxford como seu conselheiro histórico para o projeto, e até mesmo comprando os direitos dessa bibliografia feita por Felix Markham, como uma forma de impedir que
outros estúdios usassem esse mesmo material. Kubrick chegou a acumular mais de 30 mil ilustrações, fotos de cenários Caramba, e que imagens legal, da cara. era napoleônica. Tudo isso para Pô, sabe, cara, podia ter um storyboard, pelo menos alguma coisa, né, cara? Putz, cara, esse filme seria poder criar insano. um figurino e uma ambientação histórica. Pior que eu lembrei de um que não apareceu na lista ainda de filmes cancelados aqui, que talvez eu quisesse ver mais do que esse, que eu já fiz um foreshadowing agora de pouco, né, cara, que eu nem reparei. Tecnicamente impecáveis, Não chegando tinha a aparecido, não catalogar fala no final. fichas individuais a trajetória de 50 personagens reais da vida de Napoleão, desde seu nascimento até sua morte, criando praticamente um banco de dados histórico bem detalhado. Além da ideia de filmar os campos de batalha, eram para ter cerca de 50 mil figurantes. Sim, é muita gente, que seriam fornecidos pelo Estilo exército da Spartacus, né? Romênia para o elenco, cogitando Jack Nixon no papel de Napoleão Ben-Hur, e né, Audrey sei lá. Hepburn como Josefina. Agora me diz que Nixon no papel de Napoleão Caramba, Jack Nixon como Napoleão, cara. Pô, poderia ser legal, cara. Poderia ser legal. e Audrey Hepburn como Josefina. Interessante, não conheço ela. Agora me diz se esse cara Que não bonita. estava inspirado pra fazer esse filme. E por mais épico que o projeto realmente Por que não parecesse deu, né? ser, ele foi Dinheiro, considerado ambicioso demais pra sua época. Pois inicialmente a MGM deu sinal verde para as gravações, mas voltou atrás com o fracasso de Waterloo, que também tentava retratar a vida de Napoleão. E sem contar os custos altíssimos que seriam para esse filme. Mas mesmo após o projeto ter sido barrado, Kubrick aproveitou muito do material e sua pesquisa Barry para o Lyndon, né, filme total. seguinte, o Barry Lyndon, além de usar bastante a luz natural nas filmagens. Anos depois, Bastante não, o filme inteiro, se não me engano, é gravado só com luz natural, né? em 2013, Steven Spielberg anunciou que trabalharia em uma minissérie baseada no roteiro de Kubrick. Só que 10 anos depois, ele confirmou que o projeto estava oficialmente Não em vai sair produção, em parceria com a HBO. Já enquanto isso, todo Eu acho que isso aí não vai sair nunca, né, meu amigo? Esse filme tá destinado, essa série tá destinada a nunca sair. Mas eu acho que mesmo o Spielberg, sendo um dos maiores diretores da história do cinema também, eu acho que ele jamais saberia replicar o mesmo conceito, o mesmo estilo do Kubrick, né, cara? O Kubrick ele tem um estilo muito particular de fazer os filmes dele, né? Os filmes são lentos, são... Ele tem uns jogos de câmera, eu assisti o The Olhos Bem Fechados no final do ano passado, cara. É um filme tão impressionante como ele consegue dar uma dramaticidade assim na cena só com um foco de câmera, é impressionante, cara. Então eu não sei se o Steven Spielberg seria capaz de fazer algo como o Kubrick foi, como obviamente não, né, mas algo no nível pelo menos. Mas enfim, gostaria de ver pelo menos. Esse é o tipo de coisa que não daria pra fazer uma animação. Viu? Tem várias coisas que eu falei que dava, esse não dá, cara. Isso aqui tem que ser com atores mesmo. o Né? material de Kubrick foi preservado e existe até Nossa, mesmo isso um que livro legal, de cara. cerca de 800 páginas, Nossa. que é um gigantesco dossiê sobre o filme que nunca irado, foi cara. realizado. Pô, maneiro demais, cara. Muito maneiro. Quê? O filme O Máscara, estrelado por Jim Carrey, ficou conhecido por seu tom cômico, exagerado e memorável. Tanto que ganhou uma série animada no ano Eu lembro seguinte desse do seu desenho, lançamento. verdade. E até mesmo um jogo para Super Nintendo Jogaço baseado no também, filme, que eu considero mais difícil do que zerar Elden Ring sem dar um único abraço sequer na FIA. Mas nos primórdios do desenvolvimento, o filme não seria uma comédia. A ideia original é que ele fosse muito mais sombrio do que a obra que foi lançada, quase como um filme de terror. Uma das primeiras versões do roteiro envolvia um fabricante de máscara que removia os rostos dos cadáveres e os colocava em adolescentes, transformando em zumbis controlados. Um conceito que não tem muito a ver Graças a Deus não foi pra frente. com máscara, não é? E a ideia de um cara maluco que sai por aí matando várias pessoas de diversas formas diferentes se parecia muito com o filme A Hora do Pesadelo. O que não é coincidência, pois o diretor do projeto acabou sendo o Chuck Russell, que foi quem dirigiu A Hora do Pesadelo 3. Só que com a entrada de Jim Carrey no papel principal, a ideia de um filme de terror do Máscara como, foi né? reformulada. Mas não, provavelmente quando eles contrataram Jim Carrey já tinha mudado o roteiro. Não é possível que eles tinham contratado Jim Carrey ainda com roteiro original, Para um né? filme de comédia. Isso porque também um filme de terror deixaria o público muito mais nichado. Então acabaram Claro. decidindo por refazer o tom do filme, apostando num humor bem mais leve e cartunesco, o que, como sabemos, deu muito certo. E o que posteriormente o Jim Carrey recusou a fazer uma sequência. E essa ideia de fazer um filme de terror do Máscara vem das suas primeiras É meio
triste, né, não ter sequência, mas eu acho que é até legal às vezes também, né? Porque deixa uma experiência mais única, né, cara? Às vezes o cara faz uma sequência sempre As ruim, né, HQs, que ele não era um anti-herói, mas sim a Caça-níquel, máscara né? corromperia quem a usasse e o transformaria Estilo em um Venom. assassino em série. O conceito é legal também, não dá pra negar, mas, como falou, lixaria muito o público. Ah! Mesmo que o Eu já ouvi Mágico de falar Oz tenha desse. sido lançado em 1939, ele ainda continua sendo um dos filmes mais lembrados até hoje. Baseado nos livros de Frank Baum, o filme foi um sucesso enorme na época, tanto pela produção e visuais inovadores, mas também por uma famosa fama de ser amaldiçoado, por conta dos inúmeros problemas e tragédias que aconteceram nos bastidores. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Já em 1950, a Disney, percebendo o sucesso contínuo das histórias de Oz, também tentou entrar nesse universo. Embora a MGM já tenha adquirido os direitos do primeiro livro, a Disney acabou comprando outros 13 livros. E a partir disso começaram a Tem tanta coisa assim, o Mágico de Oz, desenvolver caramba. um filme musical live action chamado Rainbow Road to Oz. Esse filme chegou a ser anunciado e até mesmo ganhou uma prévia no programa de O Show do Quarto Aniversário da Disneylândia, que foi exibido em 11 de setembro de 1957, apresentando 3 números musicais que estariam no filme, que é o único registro da época de como teria sido o projeto. Mas com preocupações com o orçamento e a popularidade incerta do elenco juvenil, e também correndo o risco de comparações com o clássico da MGM, a Disney claro que ia preferiu ser, né? arquivar o filme. Mas a ideia foi parcialmente aproveitada em Babies in Toyland, que é outro musical da Disney em live action com elementos de fantasia. Já agora, longos anos depois, com o lançamento do filme Oz, o Mágico Poderoso em 2013, a versão de Blu-ray trouxe um bônus, o documentário de All Disney and the Road to Oz, que conta toda essa Maneiro. história com bem mais detalhes. E esse documentário Eu adoro esses documentários sobre filmes. também Putz, pode muito ser maneiro, encontrado aqui no YouTube, caso você tenha interesse. Muito maneiro, assim, eu acho que eles deveriam ter apostado, mas eu acho que muitas vezes eles compram os direitos só pra empresa MGM, no caso, não poder fazer sequências também. Pode ter sido muito por causa disso, né? Você fala assim, nós nem vamos fazer, os caras estão bloqueados por nós, já demos bloco nos caras. É sacanagem, mas é. Nossa! E pra fechar com chave de ouro, Já que é pra fechar então, ele não falou de um, cara, que é o meu filme cancelado favorito, que nunca foi pra frente, que é o Duna de Jodorowsky, né? Eu falei de Duna ali, mas é a adaptação de Duna do Jodorowsky, que eu acho que teria sido um dos filmes mais incríveis da história do cinema, um filme que iria revolucionar o cinema com certeza, mas que não foi pra frente aí por diversos motivos, principalmente custos aí, né? O filme ia ter, por exemplo, o Salvador Dalí, né, cara? Então, se você gosta de Duna, aí fica também o convite pra você assistir o documentário Duna de Jodorowsky, que tem aqui no YouTube mesmo, você acha ele completo, que tem o próprio Jodorowsky falando sobre e tal, né, cara? Sobre como seria essa adaptação. É uma pena que não foi pra frente, mas é legal que no próprio documentário, o Jodorowsky, ele fala que ele tem o storyboard completo, ele tem todas as cenas certinhas de como ele ia fazer, e ele fala que gostaria muito que virasse uma animação um dia, né, cara? E seria tão maneiro se fizessem, agora que Duna tá em alta ainda, seria tão interessante se fizessem isso, sendo que, por exemplo, e sendo que ele tem já 97 anos, seria legal se ele visse com vida ainda, né, mas acho que todo já mundo Elvis. conhece o rei do pop, o lendário Michael Jackson, que sinceramente dispensa apresentações, não é? Eu já ouvi essa história há bastante tempo, e eu achava que a notícia de Michael Jackson querer comprar parte da Marvel, mais especificamente os direitos do Homem-Aranha, e fazer o seu próprio filme do herói, era mais um puro meme. E o mais incrível, o próprio Stan Lee confirmou isso. E segundo ele, Michael queria tanto interpretar o herói que cogitou a comprar os direitos do personagem. E quando ele percebeu que talvez os estúdios Que loucura, não né, venderiam Homem-Aranha, ele disse que simplesmente compraria a Marvel inteira. He then Bro! wanted to buy Marvel. So then I'll buy Marvel. Já que na época a Marvel estava passando por sérias dificuldades financeiras, pois desde o final dos anos 80 a Marvel já vinha vendendo os direitos de vários personagens
personagem para tentar sobreviver. E como o Michael não conseguiu fechar o negócio, a Sony acabou comprando os direitos do Homem-Aranha por cerca de 7 milhões de dólares. O que, convenhamos, é uma verdadeira mixaria pro tamanho desse personagem. E não acaba por aqui. Mas era só. Mas não Como era se pra não tudo, bastasse, Michael também demonstrou interesse de interpretar o Charles Xavier nos filmes do X-Men dos anos 2000. Agora, Seria maneiro, não dá pra negar. imagina se isso tivesse realmente acontecido. Não teria como levar esse filme a sério. Bom, agora só nos Fica resta muito caricato. Né? imaginar como teria sido um filme do Michael Jackson vestindo o traje do Homem-Aranha. Que Pior que tem muitas essas palhaçadas, né, cara? O cara vai. Ainda mais nos anos 80, 90, cara, o cara vai lá interpretar o Homem-Aranha, e daí ele vai lá e dá um moonwalk sendo o Homem-Aranha, sabe? Pior que os caras faziam muito isso, né? sem sombra de dúvida, seria uma das Fazer versões coisas do ator pra dentro do filme, né? mais exótica dos personagens e com certeza a mais engraçada. Bom, chegamos ao final de Uou, cara, que vídeo incrível, muito legal mesmo. Acho que valeu super a pena essa 1 hora que a gente já estava aqui junto, né, gente? O que dizer, né, cara? Deixem nos comentários qual é desses filmes que vocês mais gostariam de ter visto, que vocês mais gostariam que tivesse saído do papel. E enfim, deixa aí nos comentários se vocês acham que algum deles ainda vai sair um dia, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite. Tamo junto. É nóis.